Em um continente devastado pelo caos e guerra, onde nobres ambiciosos e desleais se aliam até mesmo a raças demoníacas em busca de poder, surge uma luz de esperança. Tel, um jovem lerdo e feio, mas muito determinado a salvar o continente e unificar seu povo, une forças com Siluca, uma maga gatinha e extremamente habilidosa. Juntos, eles embarcam em uma jornada épica, forjando alianças e enfrentando inimigos de poderes inimagináveis, em busca de um novo mundo regido por ordem e paz. Um dia, o destino dele muda quando ele vê uma garota sendo assediada por um grupo de soldados armados. Sendo um gado, Tel não tolera isso e corre para ajudá-la, enfrentando os soldados por atacar uma mulher linda. Ele mostra seu Crest para fazê-los recuar, mas o líder deles não tem medo de enfrentar um nobre sem nome e manda seus homens lhe dar um pau. Tel encanta sua espada e armadura com seu Crest e então avança nos soldados, desarmando-os rapidamente. Ele começa a lutar enquanto os soldados o cercam, mas mesmo assim consegue fazê-los fugir. A garota fica impressionada, se apresenta como a feiticeira Siluca e diz ao Tel que ela nunca precisou da ajuda dele porque seu guarda-costas, Irving, é um super-humano que pode utilizar o poder do caos. Ela pergunta a Tel de onde ele tirou seu Crest, e ele responde que o criou sozinho para poder salvar sua terra natal do caos. Siluca fica impressionada e acha que ele tem potencial, mas também sabe que ele é tão fraco que nem consegue governar uma pequena vila agora. Então, ela decide dar um impulso ao treinamento dele e convoca um cachorro-demônio de 2 cabeças usando magia. Ela diz a Tel para derrotá-lo e absorver seu caos para fortalecer seu Crest. Ele grita que nem tem plano de saúde, mas ainda assim saca sua espada para enfrentar o Daimon. Ele ataca cegamente o Daimon, que agarra sua espada e o sacode como se fosse um pedaço de frango. O Daimon o joga para longe, mas justo quando está prestes a morder sua cabeça, Tel, de alguma forma, acerta seu coração e o derrota. Ele ainda está tremendo quando se levanta, e então coloca sua mão na energia do caos liberada do corpo do Daimon para absorvê-la. Siluca mexe no Crest evoluído de Tel e diz que agora ele é forte como um cavalo e pode entrar em contrato com uma feiticeira. Ela não lhe dá chance de rejeitar seus avanços e imediatamente jura lealdade a ele como sua feiticeira. Tel pensa que conseguir uma feiticeira gatinha não é um mau negócio, e então Siluca diz que agora eles estão prontos para entrar em batalha. O nobre que enviou seus soldados para atacar Siluca recebe uma mensagem de que um cavaleiro chamado Tel está exigindo que ele entregue sua terra e seu Crest. O nobre ri quando ouve que são apenas 3 invasores, mas quando eles aparecem, Siluca diz a ele que eles são suficientes para derrubar o nobre. O feiticeiro do nobre, sabendo que Siluca é um gênio, muda de lado porque o nobre rompeu o tratado que proíbe atacar feiticeiros que ainda não estão em contrato com o Lorde. O cara fica puto e decide resolver a questão com suas próprias mãos. Ele ataca, mas é empurrado para trás, e quando tenta se levantar, Irving já está atrás dele com uma lâmina apontada para sua garganta. O nobre se borra de medo e entrega seu Crest para Tel, que o absorve seguindo as instruções de Siluca. Ele comemora a expulsão do nobre de sua casa e Siluca diz para ele se alegrar, pois agora ele é o dono deste território. Ele está preocupado com a reação dos outros nobres, mas o velho feiticeiro se oferece para entrar em contrato com ele para negociar com os vizinhos. Siluca então explica a situação política atual no continente. O continente foi assolado por uma longa e amarga guerra entre 2 grupos, chamados Aliança e União. Um dia, seus líderes cansaram do derramamento de sangue e decidiram encerrar a guerra através de um casamento diplomático entre seus filhos, para que pudessem combinar seus Crest e criar o Crest do Imperador, que encerraria a Era do Caos de uma vez por todas. Todos estavam animados para fazer parte deste casamento histórico, e Siluca era uma das convidadas. No entanto, enquanto a noiva e o noivo caminhavam pelo altar, ela notou o caos se acumulando. Ela correu e parou o casal e em seguida correu para o palco para dispersar o caos. Irving, que na época era o guarda-costas da noiva, aprendeu. Quando ela começou a explicar o que estava fazendo, já era tarde demais. O caos convergiu em um único ponto e a igreja de repente ficou escura. Das trevas surgiu o Daimon Lord, que prendeu os líderes das 2 facções dentro de uma magia e eles usaram o poder de seus Crest para enfrentar o inimigo. O poder combinado de seus Crest foi insuficiente contra o Daimon Lord, que os finalizou com apenas um golpe de sua espada. As mortes trágicas dos 2 líderes romperam o casamento de seus filhos e os 2 grupos voltaram a ser inimigos. Apenas alguns meses se passaram desde essa tragédia, e Siluca estava a caminho de encontrar um nobre da Liga Ocidental que havia assinado um contrato com ela, acompanhada por Irving, que decidiu dedicar-se a ela para espiar seus erros no casamento. Foi então que o soldado tentou atacá-la, e Tel veio em seu auxílio. Ela então informa a ele que a maioria dos nobres nesta área pertence à aliança, mas ela quer que ele se junte à união porque assim ele pode começar sua conquista. Tel fica com uma dor de cabeça tentando compreender os planos dela, mas Siluca garante que tudo vai ficar bem porque ela está ao lado dele. Siluca percebe que Tel não tinha jeito para ser um governante e assume os deveres oficiais. Ela descobre que todos os lords vizinhos estão de olho no território deles,
acreditando que não será difícil derrubar um novo Lorde. Ela deixa Irving patrulhar as fronteiras e decide convocar um Daimon gato estiloso para ajudá-la a entregar uma mensagem para sua amiga Aishella. Logo depois, Theo a visita para perguntar qual é o objetivo dela em tentar ajudá-lo. Siluca responde que está cansada de nobres que só desejam poder e deixam o povo sofrer por causa de sua ganância. Ela se diz uma grande fã do lendário herói Leon, que dizem ter restaurado a ordem no mundo assolado pelo caos. Siluca acredita que Theo possui as mesmas características e ideais que o herói lendário, então decidiu servi-lo. Quanto a ela, só quer uma chance para provar suas habilidades sem que nobres arrogantes a restringam a cada passo. Alguns dias depois, um nobre ambicioso marcha em direção ao castelo de Theo com seu exército, e Siluca diz a ele que nem precisa lutar, porque sua amiga já está aqui. Eles saem para cumprimentar Aishella, que foi uma vez mestre de Siluca na academia de magia, mas reprovou nos exames e agora serve como uma mercenária super forte. Aishella está realmente feliz em ver sua amiga, mas quando descobre que o Lorde que escolheu seguir não tem nada além de ideais elevados, ela sente pena dela. Depois disso, Siluca, Aishella e Irving ficam na linha de frente enquanto a batalha começa, e Theo apenas fica parado nos portões. Todos eles avançam para enfrentar os atacantes. Siluca prende alguns soldados entre paredes de pedra e depois solta o raio em cima deles. De repente, o feiticeiro do nobre inimigo a ataca por trás. Siluca consegue se desviar para evitar um golpe crítico e, ao olhar para o feiticeiro que cancela seu feitiço de invisibilidade, descobre que ele é um dos seus superiores na academia. Ele planeja fazer dela refém para acabar rapidamente com a batalha, mas Siluca não está disposta a se render e o enfrenta em combate corpo a corpo. Ambos se esgotam rapidamente, e então Theo vem correndo para ajudar Siluca, porque ela está em desvantagem aqui. Ele declara que era sua batalha desde o início e ataca o feiticeiro inimigo. Theo consegue encurralá-lo e feri-lo, mas o feiticeiro não está pronto para desistir e avança nele com toda a sua força restante. Por outro lado, Aishella está detonando os inimigos, graças às suas coxas maravilhosas. No entanto, os soldados inimigos mantêm distância dela para ganhar tempo. Aishella percebe o truque dele e decide atacá-lo primeiro. Em vez de apenas finalizá-lo, ela o embosca e vai para um beijo molhado, e tenta estrangulá-lo. Mas o sortudo não quer morrer enquanto uma mina o sufoca. Então ele agarra e ordena que seus soldados ataquem atravessando ele. Aishella o solta e se defende dos soldados, dando tempo suficiente para o cara fugir dela. Parece que ela desenvolveu um ponto fraco por ele e grita para ele encontrá-la depois que a batalha acabar. Não muito longe dela, Irving está enfrentando mercenários contratados pelo nobre inimigo. Ele despacha eles rapidinho usando suas habilidades de assassino, mas o líder dos mercenários usa sua habilidade especial e se transforma num homem de aço. Irving não consegue danificar sua pele grossa, então ele fica desviando dos ataques até ver uma brecha para acertar os olhos do cara. O nobre inimigo decide enfrentar Irving ele mesmo, mas antes que possa atacar, Theo chega lá com o feiticeiro inimigo que foi capturado. O nobre olha ao redor e começa a rir como um louco antes de se render. Depois, ele se oferece para se tornar subordinado de Theo, porque percebeu que ficar ao lado de um cara top como ele vai servir melhor do que qualquer outra coisa. Theo aceita o nobre Lassik como seu subordinado e absorve seu Crest. Em troca, concede a Lassik o Crest de subordinado. Logo depois, uma sacerdotisa da igreja vem visitar Theo. A relação entre a igreja e os feiticeiros é tipo aquela entre os esquerdistas e a direita do Brasil, e Siluca os odeia tanto que nem abre a porta para a sacerdotisa. No entanto, Theo ouviu que os padres costumam curar o povo na moral, então ele quer pelo menos ouvir o que a convidada tem a dizer. Ele abre as portas, para desgosto de Siluca, e a garota de cabelo rosa se apresenta como sacerdotisa Priscila e promete fazer o melhor para apoiá-lo em sua batalha contra o caos. Enquanto isso, a conquista da região por Theo está progredindo suavemente, graças à ajuda de Lassik e seu feiticeiro. Lassik planeja expandir ainda mais seus territórios, mas Siluca diz a ele que Theo não está interessado nisso, porque ele quer libertar sua terra natal da tirania do nobre que lá governa. Ela tem um plano detalhado pronto para isso, mas agora ela acredita que ele deveria escolher um sobrenome primeiro. Siluca sugere que Theo escolha o sobrenome Coro, após um herói famoso de sua terra natal que foi traído pela família do nobre atual que lá governa. Ele gosta da ideia e então Siluca começa a trabalhar em seu plano. Ela faz Theo sair da união e se juntar à aliança, mas o velho feiticeiro conta a ela alguns rumores dizendo que Theo é apenas um fantoche enquanto Siluca é quem comanda a região. Ela se sente mal por estar roubando o protagonismo de seu lorde e vai se desculpar, mas Irving interrompe a reunião deles para informar que um desastre de caos ocorreu na cidade. Eles correm para a cidade onde um prédio pegou fogo espontaneamente. Enquanto Siluca cura os feridos, Theo corre à frente para apagar o fogo. Mas então, de repente, Siluca sente o mesmo arrepio que sentiu antes da chegada do Daimon Lord no dia da grande tragédia do casamento. O fogo toma a forma de um Daimon e Theo avança imprudentemente. O Daimon de fogo é imune a ataques físicos e Theo fica sobrecarregado. Então Siluca pede a Aishella para atrair a atenção do Daimon. Enquanto ela se prepara para derrotá-lo, ela usa um feitiço poderoso para atacar o Daimon com um canhão de água, e ele revida com seu bafo de fogo. O ataque de Silus prevalece e ela envolve o Daimon em uma esfera de água. Mas essa foi a pior decisão que ela poderia tomar porque o Daimon explode subitamente após morrer e envia escombros voando por todo o lado. Ela perde a consciência e acorda na manhã seguinte com Aishella ao seu lado. Assim que descobre que Theo ainda estava lidando com
com as consequências da explosão, ela corre para o lado dele, apenas para descobrir que seus ferimentos são mais sérios que os dela. Ela dá os primeiros socorros enquanto ela agradece a ele por protegê-la. Ela revela que o feiticeiro sênior a repreendeu por impor seus planos a ele, mas Theo é grato por tudo que ela está fazendo e diz que ela é quem mostrou a ele o caminho certo a seguir. Logo, o rei da região declara guerra a Theo devido à sua crescente força, e Siluca o aconselha a reunir todos os nobres independentes da região sob sua bandeira para contra-atacar. No dia da guerra, ele não recebeu resposta dos nobres e apenas seus antigos aliados estão com ele. À noite, as pessoas que ele salvou recentemente do demônio de fogo vêm em seu auxílio e declaram que estão dispostas a lutar e morrer por seu Lorde. Theo se sente conflituoso em deixá-los lutar, mas Siluca diz a ele que ele deve respeitar os desejos de seu povo. Theo aceita suas palavras e usa seu crest para criar uma bandeira holográfica no céu enquanto diz a seu povo para lutar junto com ele. A bandeira cai sobre seus aliados e eles recebem a marca gravada em seus peitos, denotando que tem a proteção e bênção de seu Lorde. A guerra começa no dia seguinte, com o exército de Theo ainda em grande desvantagem numérica em relação às forças do rei. Ele os lidera valorosamente e todos usam suas habilidades para pulverizar o exército inimigo. O rei decide enviar suas forças de reserva para a frente, vendo que seu exército está sendo empurrado para trás. Mas então, de repente, os lordes independentes chegam ao campo de batalha para ajudar Theo. Eles cercam o rei e o atacam de todos os lados, forçando-o a fugir. Siluca transmite a mensagem a Theo e ele comanda suas tropas para acabar com os soldados inimigos restantes. Com isso, a batalha é vencida. Depois disso, Siluca visita a Lady Marine, líder da aliança e noiva do casamento trágico, para falar sobre aceitar Theo na aliança. Marine ouviu falar sobre Theo conquistando a região sul e diz a Siluca para dar-lhe algum tempo para pensar sobre isso. Ela acredita que ter Theo e Siluca ao seu lado será uma boa coisa, mas o mago da corte, Obés, que também é o pai adotivo de Siluca, aconselha ela contra isso porque ele não confia em pessoas que mudam de lado na política tão facilmente. Marine alega que talvez tenha que declarar guerra contra Theo e pergunta a Obés se ele está disposto a deixar sua filha morrer, mas ele não se importa. Ele diz a Siluca que o pedido dela para deixar Theo se juntar à aliança foi rejeitado e manda ela pedir ao seu Lorde para abdicar do seu título e fugir. Siluca fica furiosa com a resposta, mas ao se levantar, ela diz confiante a ele e a Marine que eles se encontrarão no campo de batalha em breve. Ela vai imediatamente ao encontro de um conde de elite, um nobre poderoso da ONU e primo de Marine, como seu plano B, mas ele se recusa até mesmo a encontrá-la porque ele é o Lorde com quem ela deveria ter feito um contrato, mas ela o abandonou por outro mestre. Ele pede a sua maga ruiva para dizer a Siluca que ele não planeja se aliar com Theo porque não há mérito nisso. Siluca volta de mãos vazias e informa Theo e os outros que Marine e o rei deposto vão atacá-los em breve e que o exército deles será cerca de 5 vezes maior que o deles. Theo declara que, mesmo que percam, eles vão dar um belo de um combate e seus aliados estão prontos para segui-lo até o fim. Logo, as forças da aliança chegam ao seu castelo e os mercenários sob o comando de Ael não conseguem causar nenhum dano a eles. Os cavaleiros da aliança usam suas bestas de plasma para derrubar a muralha do castelo e Ashela corre para enfrentá-lo em combate corpo a corpo. Ela finaliza alguns cavaleiros enquanto desvia de suas flechas de plasma, mas enquanto está recuando, uma flecha atinge em um ponto crítico. Siluca corre com a amiga para dentro e chora enquanto acredita que Ashela vai morrer, mas a sacerdotisa Priscila chega lá para trazê-la de volta das portas da morte enquanto cura suas feridas. Siluca corre para fora para ajudar seus soldados. Theo já tem a situação sob controle. Quando os cavaleiros da aliança quebram o portão e entram no castelo, ele ordena que os portões secundários sejam fechados antes de atacar os cavaleiros por todos os lados. Vendo que estão cercados, os cavaleiros recuam. Mas então Theo recebe mais notícias sobre um de seus aliados confiáveis que morreu. Ele descobre que Lassik foi derrotado e está recuando. Mas isso era apenas parte do seu plano para atrair o ex-rei e seus soldados para um caminho de montanha estreito, para que ele possa derrotar os inimigos um a um. O rei entra em pânico enquanto Lassik continua finalizando seus soldados e ordena que eles recuem. Mas Irving e outros mercenários ganharam controle do campo de batalha ali, forçando o rei a permanecer onde está. Ele decide enfrentar Lassik frente a frente e eles se engajam em uma clássica sequência de luta de espadas, com o rei empurrando Lassik para trás. Mas ele contra-ataca e quebra uma das espadas dele. Eles se chocam com toda a força para dar o golpe final e Lassik sai vitorioso após finalizar o ex-rei. Ele volta para o castelo com os prisioneiros e Theo o parabeniza pela vitória, e diz para ele assumir o comando das novas tropas também. Ele sabe que podem ganhar algumas batalhas, mas vencer a guerra parece impossível, e a próxima estratégia é negociar com as forças da aliança para que recuem. Ela explica os detalhes, dizendo que a única coisa que convencerá a aliança a recuar é Theo entregar seu título e deixar a terra. Eles já concordaram com isso e é por isso que Lassik, que finalizou o ex-rei, se tornará o próximo líder da região sul. No entanto, enquanto Siluca vai negociar o fim da guerra, seu pai adotivo diz que eles não recuarão a menos que tenham a cabeça de Theo. Ela volta e informa a todos sobre as condições e todos se recusam a deixar Theo ser sacrificado. Ao mesmo tempo,
O Bez informa a Marine e aos cavaleiros que Theo ofereceu termos para uma rendição pacífica, mas eles recusaram. Os cavaleiros acham que foi a decisão certa e querem derrotar Theo e seu exército para salvar a própria pele. Marine sente que o Conde Villers pode atacá-los por trás se colocarem muitos soldados na linha de frente, mas os cavaleiros estão confiantes de que ele não os atacará, já que ele se recusou a ajudar Siluca antes. Ela diz aos cavaleiros para fazerem o que acharem melhor e no dia seguinte a maioria de suas forças ataca o castelo de Theo enquanto ela fica para trás apenas com 100 guardas. Esse foi o momento que Villers esperava e seus soldados atacaram Marine quando ela estava menos protegida. A aliança imediatamente recua para proteger sua dama e Siluca fica tão aliviada que estão seguros que não consegue se conter de abraçar Theo. Todos saboreiam o gosto da vitória e mais tarde descobrem que a Shella sobreviveu graças à cura de Priscila. Mais tarde, Theo realiza uma reunião para contar a todos que os companheiros da aliança recuaram de vez após sofrerem muitas baixas e que eles podem relaxar agora. Irving diz a ele que devem agradecer a Villers por isso, mas ele não é aliado deles em nenhuma circunstância e eles podem ter que lutar contra ele em seguida. Falando nele, Villers faz sua entrada na reunião junto com sua maga da corte. Ele cumprimenta Theo, que lhe agradece por ajudar, e Villers diz para ele não se importar, já que queria se vingar de Marine há muito tempo. Siluca também se desculpa com ele por romper o contrato anteriormente, mas ele responde que ela deveria voltar para o lado dele agora e ele esqueceria tudo o que aconteceu no passado. Ele diz ao Theo para se tornar o rei do sul e oferece se tornar seu aliado, enquanto Lassik e outros comemoram por Theo. Ele recusa a oferta de Villers porque isso significaria deixar Siluca ir. Ele oferece desistir de todos os seus títulos e brasões para se tornar cavaleiro dele. Assim ele ainda poderia ter sua garota ao seu lado. Villers pensa nele apenas como um fracote, mas sua maga lhe diz para aceitá-lo como subordinado, pois isso seria benéfico. Villers aceita Theo como seu cavaleiro e diz a ele e Siluca para se mudarem para seu castelo em breve. Ele parte então Theo entrega seu território e exército para Lassik, que jura permanecer leal a ele e vir em seu auxílio sempre que precisar. Priscila quer seguir Theo também, mas ele diz para ela perguntar a Villers, pois agora ele é o chefe. Enquanto todos falam sobre o futuro, Siluca cora ao perceber que está se apaixonando por Theo. Logo eles chegam ao castelo de Villers, onde Theo é designado como seu guarda, enquanto Siluca vai conhecer os magos que servem sob ele. Depois das apresentações, a maga ruiva diz a Siluca que ela vai a uma festa para receber um príncipe de uma nação estrangeira. Naquela noite, Siluca também se junta à festa para dar as boas-vindas ao príncipe Milza, que fica empolgado sempre que ouve alguém falar sobre ambições. Ele ouviu sobre Theo desistindo de seu posto e terras por uma única maga e o desrespeita abertamente, mas ao ouvir que Lassik, que atualmente governa a região sul, está apenas segurando a posição de rei para o Theo, ele muda um pouco suas opiniões. Mais tarde, Theo limpa a biblioteca enquanto Siluca lhe lê a história das bruxas que têm o poder de invocar espíritos e demônios. Siluca explica que bruxas são diferentes de magos e aqueles que estão conectados ao mundo demônio são chamados de bruxas negras, enquanto seus opostos são chamados de bruxas brancas. Junto com isso, ela conta a Theo sobre super-humanos que se transformaram em vampiros imortais e lobisomens que regeneram infinitamente, que lutaram contra o Daimon Lord no passado. Ouvir sobre tantas pessoas poderosas faz Theo lamentar o quão impotentes são as pessoas em sua terra natal, enquanto Silga lhe diz que ele certamente salvará um dia. Eles são convocados por Villers, que os apresenta a Zelma, a anciã das bruxas brancas. Villers ordena que Theo e Siluca se dirijam à Floresta da Eterna Escuridão e se encontrem com os lobisomens que deixaram suas casas. Ele explica que a floresta é território de vampiros e parece haver sangue ruim entre eles e os lobisomens. Eles partem para a floresta imediatamente e encontram um grupo de lobisomens hostis que se recusam a falar com eles sobre o que aconteceu. De repente, um morcego falante chega à cena, diz aos lobisomens que Theo é convidado do Rei Vampiro e pede que o deixem passar. Os lobisomens estão furiosos com o Rei Vampiro e exigem que sua rainha e suas filhas sejam devolvidas a eles, mas o morcego os ignora e voa embora. Theo o segue e promete aos lobisomens que fará o melhor que puder para ajudá-los. Eles logo chegam ao castelo do Rei Vampiro, onde ele revela que uma bruxa negra chamada Yana levou a rainha dos lobisomens. Ele não planeja interferir na batalha deles e declara que não é mais aliado dos lobisomens ou dos nobres. O Rei Vampiro declara que todos os nobres com o brasão agora são seus inimigos e quer mergulhar o mundo no caos que ele já combateu. Ele afirma que, se os nobres se unirem e criarem o selo do Imperador, isso banirá o caos para sempre e os super-humanos perderão seus poderes. O Rei Vampiro se tornaria um humano normal, e ele não quer isso. Siluca pensa que ele foi responsável por liberar o demônio durante a tragédia do casamento, mas suas palavras o irritam. Theo está pronto para lutar, mas o vampiro não está interessado e sai, mas não sem antes dizer a eles o local onde a rainha dos lobisomens está lutando contra a bruxa negra Yana para proteger suas filhas. A bruxa quer finalizar a rainha e usá-la como sacrifício para invocar o Daimon Lord, e ela está prestes a fazer isso, quando Theo
Tel chega lá antes que ela possa terminar com a rainha, e então confronta a bruxa, que fica furiosa ao perceber que o rei vampiro a deixou para lutar sozinha. Ela acredita que eles não são páreo para ela e envia seus gárgulas para lutar contra eles. Siluca usa magia de relâmpago, mas não é suficiente para impedir que os gárgulas se aproximem. Tel derrota o que o atacava e imediatamente vai resgatar Siluca. Enquanto isso, a bruxa prepara seu ataque definitivo e lança seu raio vermelho em direção a Tel. Siluca tenta bloqueá-lo com sua barreira mágica, mas o ataque a perfura e Tel mal consegue se proteger. Ele usa seu brasão para encantar sua espada e desvia o ataque, fazendo-o acertar o teto. A rainha dos lobisomens vê essa chance e avança em Jana após se transformar, mas isso era apenas uma finta e seu verdadeiro objetivo era libertar suas filhas presas. A bruxa tenta fugir usando sua vassoura e ataca a rainha dos lobisomens para detê-la, que ainda consegue deixar um arranhão profundo em suas pernas e Tel a pega enquanto ela cai. As filhas da rainha também se transformam para lutar contra a bruxa, mas elas evita, assim como os ataques de Siluca, e escapa pelo buraco no teto. As garotas imediatamente correm para o lado da mãe, mas ela sofreu danos demais para sobreviver. Ela pede a Tel para levar suas filhas para fora e logo morre. Tel cumpre sua promessa e as leva de volta ao clã junto com o corpo da mãe. Os lobisomens organizam um funeral para sua rainha, cujo corpo se transforma em energia caótica e se dispersa entre seus filhos. O novo líder dos lobisomens agradece a Tel por salvar suas irmãs e trazer o corpo de sua mãe de volta e jura lealdade a ele. Tel então assume o comando do castelo do rei vampiro e conversa com Siluca sobre como trabalhar com os residentes da floresta será benéfico para eles. No entanto, ele percebeu como é fraco após a luta com a bruxa negra e declara que deve se fortalecer a qualquer custo. Siluca promete crescer ao lado dele, assim como Irving e as irmãs gêmeas lobisomens, que agora se tornaram empregadas de Tel. Logo depois disso, Viler recebe um convite para a reunião anual dos nobres da União. Ele não quer ir, mas ele não tem escolha no assunto e sua maga ruiva, Margaret, garante que todos vão elogiá-lo por sua recente batalha contra Marine. Viler não tem tanta certeza disso, já que o ex-noivo de Marine não vai gostar, e ele muda o tópico desconfortável ao mencionar o aniversário de Margaret. Ela fica magoada quando ele pergunta sobre isso e sai do quarto. Siluca e os outros magos veem ela e percebem o que está acontecendo. Aparentemente, Viler aprendeu a arte de namorar com apenas as gatinhas mais novas e dispensa todas as suas magas quando elas completam 25 anos. Margaret não quer deixar o lado dele porque o ama, então Siluca vai falar com Viler em nome dela. Ele pensa que não seria bom manter Margaret com ele para sempre, já que ela deveria ter a liberdade de começar uma família e viver sua vida. Viler manda Siluca se preparar para a festa de aniversário e depois passa para o tópico da reunião anual da União. Ele diz que Siluca vai acompanhá-lo junto com Tel e Lassie. Ele explica que Rosini, o governante da cidade natal de Tel, também estará na reunião, então ele quer que eles se enfrentem lá. Logo, a festa de aniversário de 25 anos de Margaret é realizada, e ela parece um pouco triste por estar se aposentando em breve. Ela esquece isso momentaneamente enquanto dança apaixonadamente com Viler, mas, quando a dança acaba, seu humor piora novamente. Enquanto Margaret e Viler conversam com os convidados, Tel e Siluca comentam sobre como torcem para que eles fiquem juntos. Tel então arrasta Siluca para a pista de dança depois de se inspirar na performance que acabou de ver, mas ele nem sabe dançar e Siluca tem que ensiná-lo ali mesmo. Mais tarde, o príncipe Milza se aproxima dele e o chama de grande babaca. Tel diz que vai tomar isso como um elogio por ter conseguido entreter o príncipe, que não gosta da resposta dele. Ele o chama para fora e o desafia para um duelo. Milza ataca Tel com intensidade feroz, mas ele continua bloqueando seus ataques. Milza o chama de covarde por falta de coragem para revidar, mas fica surpreso quando Tel contra-ataca. Isso não é suficiente para desestabilizar o príncipe experiente, que derruba Tel antes de dizer para ele desistir de sua atitude defensiva. Ele afirma que nobres tolos como eles são a razão pela qual a Era do Caos se prolonga e declara que todos deveriam estar cheios de ambições para finalizar seu inimigo e se tornarem o imperador. Tel rejeita seu modo de viver e Milza fica furioso, mas sai antes de dizer ao garoto que suas ações custarão a vida de seus aliados no futuro. Siluca chega lá para apoiar Tel emocionalmente e diz que ele deve seguir seu próprio caminho honestamente e que ela o apoiará, não importa as escolhas que ele faça. Logo é hora de partir para a reunião da União, mas Viler e seus aliados também têm planos de conquistar os territórios que ficam entre eles e o local da reunião. Conforme viajam, alcançam um reino vizinho onde alguns nobres desertam para o lado deles, enquanto outros permanecem ao lado de seu rei. Lassie está liderando o exército e Siluca pede que ele deixe Tel cuidar de um dos nobres independentes proeminentes enquanto Milza parte sozinho para derrotar o braço direito do rei. Ele avança diretamente para o castelo inimigo e diz ao nobre e seus homens para entregarem seus brasões e terras a ele, dando-lhes 3 dias para arrumar as coisas e partir, prometendo finalizar quem ficar mais tempo que isso. O nobre ri dele, pensando que é um louco, e ordena que seus homens o finalizem. Então ele é cercado por inimigos, e quando o nobre o ataca, ele facilmente o desarma e o finaliza antes que ele possa implorar por sua vida. O resto dos nobres o ataca. Milza acaba com eles rapidinho e suga a energia do caos para seu Cres. Ele deixa um sobrevivente e manda o recado. Quando Lassie chegar, é melhor entregar a terra de boa. Voltando ao acampamento, Milza fica pensando como Tel vai se virar com um nobre que ele tem que enfrentar. Enquanto isso,
Theo já tá no território do tal nobre, batendo um papo sério com Siluca sobre qual é a melhor jogada. A cidade inteira já tá sabendo que ele derrubou os cavaleiros da aliança e o seguem até o encontro com o nobre Lavin. Lavin, na dele, diz que não tem planos de se render às forças da União e pede pra Theo cair fora. Mas Theo solta a real, mesmo que ele volte de mãos abanando, Lasik e seu exército vão invadir essa cidade na marra. Ele desafia Lavin a lutar fora do castelo, para evitar que o povo fique no fogo cruzado. Lavin, que não é bobo nem nada, topa o desafio de Theo, porque sabe que não tem como proteger seu território das forças da União. O povo não quer que Lavin lute sozinho e convence ele de que vão seguir ele onde for. Lavin se toca do quanto eles são dedicados e fala pro Theo que vai valorizar mais seu povo do que sua lealdade à aliança. Depois de pensar um pouco, decide virar a casaca e se juntar à União, para continuar liderando seu povo. E ainda elogia o Theo, dizendo que ele é um cara de ideais fortes e que todo nobre deveria ser assim. Lavin promete lealdade ao Theo, dizendo que vai ficar do lado dele quando ele recuperar seu título e suas terras. Logo, as bandeiras da União tremulam junto com as da cidade, enquanto Siluca comemora que Theo conseguiu fazer Lavin se render rapidão. No campo de batalha principal, Lasik derrota o rei do país e a notícia chega ao Viler, que tá feliz por terem vencido sem muitas baixas, graças ao Theo e ao Milza, que resolveram suas lutas no mano a mano. Depois disso, eles vão para o encontro anual dos nobres da União e Theo se sente meio deslocado. Os nobres estão divididos em facções, uns tratando Viler como herói por ter conquistado os reinos, enquanto outros acham que isso estragou a paz do continente. Logo depois, Alexis, o líder da União e noivo da tragédia do casamento, chega na festa. Ele é muito bonito, mas é só aparecer que já chama a atenção de todas as garotas sem fazer esforço. Ele agradece a Siluca por ter salvado sua vida na tragédia do casamento e depois só tem olhos pro Theo, dizendo que é super fã das conquistas dele. Depois, Viler leva Theo para conhecer Rosini, o atual Lorde da terra natal dele, que avisa o Theo para não voltar à ilha se ele preza pela sua vida. Mais tarde, enquanto Theo descansa no quarto, Alexis aparece para trocar uma ideia em particular. Theo fica surpreso que o líder da União veio falar com um Zé Ninguém como ele, mas ele responde que admira muito o Alexis. Ele ouviu falar como o Theo saiu das ruas e virou o manda-chuva do sul, mas largou tudo pela mina dele. Ele se emociona dizendo que também ama muito a Marine e está disposto a largar título e terras para ficar com ela, e que ela não sai da cabeça dele. O Alexis diz que quer que os nobres de todo o continente se unam e forjem pacificamente o Cresce do Imperador, que pode mandar o caos embora do mundo de vez. Theo fica tocado com as palavras dele e promete fazer o possível para realizar os sonhos dele e ajudar a reunir ele com a Marine. Alexis agradece e pede para ele encontrar a felicidade com a Siluca antes de ir embora. Quando ele tá quase entrando na carruagem, o Irving percebe que estão sob ataque e alerta todo mundo. A Siluca bloqueia algumas flechas com a parede mágica dela antes dos atacantes partirem para cima do Alexis. Os gêmeos lobisomens se transformam e dão conta dos atacantes um por um, enquanto Theo e outros guardas também seguram a onda. Quando um dos atacantes cai, Theo nota a marca do Rosini na cabeça dele e comenta que ele não é mais que um fantoche agora. Ele percebe que os atacantes não estão atrás do Alexis, mas ele luta pela vida enquanto a Siluca está prestes a ser apunhalada por um inimigo, mas o Daimon Gato escondido na sombra dela aparece para salvá-la. Depois que todos os atacantes são neutralizados, o Irving reporta para a Siluca que, enquanto cuidava dos atiradores inimigos, lutou contra um assassino que conseguiu escapar. Logo depois disso, o Alexis vai embora, ainda se culpando pela tentativa de assassinato. Logo depois, a Conferência dos Nobres é realizada e eles primeiro exilam o Rossini da União. Em seguida, um nobre culpa o Viler por iniciar conflitos com a Marine e reduzir as chances de uma coincidência pacífica. O Theo explica que foi ele quem começou a briga e o Viler apenas veio ajudar. Os nobres não conseguem debater contra o Viler por muito tempo e a decisão de ir à guerra contra a Aliança é aprovada. Depois disso, o Alexis se dirige aos nobres dizendo que é o líder deles apenas porque era a posição do pai dele. Ele acredita que não é mais adequado para esse papel e quer que um novo líder seja eleito imediatamente. Ele nomeia o Vilardrad para ser o próximo líder por causa de seu poder militar, mas ele recusa a promoção porque não quer lutar até a morte com sua prima Marin. Aproveitando isso, o Amarui se levanta e se candidata ao posto de próximo líder. Ninguém se opõe a ele e a primeira coisa que faz é parar todas as guerras e retomar os tratados de paz com a Aliança. A maioria das pessoas está feliz com essa decisão, mas não o Alexis, já que sabe que ele quer casar a Marine para garantir a paz. Quando a mensagem chega a Marine, ela recusa aceitar o tratado de paz e diz ao seu mago da corte, Obés, para se preparar para a guerra. Ela está angustiada com essa decisão porque ainda ama o Alexis e acha que não há como salvar o amor deles agora. Logo depois, um nobre vai até o Viler dizendo que o exército da Marine chegou ao território vizinho deles e podem atacá-los a qualquer momento. Mills e Siluca dizem que ele não deveria seguir a política de paz da União e deveria contra-atacar imediatamente, mas Viler se recusa a fazer isso. Ele não está satisfeito com a persistência da Siluca e dispensa ela e o Theo antes de mandar o nobre embora. Enquanto Siluca e Theo voltam para o território deles na floresta,
Floresta das Trevas. Ela ainda está chateada que Villere ignorou seu conselho quando eles não têm como evitar a guerra. Para tirá-la do clima sombrio, Theo a convida para um passeio pelo território, mas tudo o que encontram é o olhar frio e julgador das pessoas na floresta. Eles continuam viajando pela floresta escura, lutando contra monstros e explorando áreas desconhecidas. Logo começa a chover, então eles se abrigam em uma toca na árvore, onde Theo compartilha um cobertor com a Siluca para se manterem aquecidos. Eles conversam sobre como estão felizes por estarem juntos e Theo acaba dizendo a Siluca como está preocupado que ela possa se tornar permanentemente a maga contratada do Villere. Ela o tranquiliza dizendo que nunca deixará ao lado dele e Theo a abraça, dizendo quanto ela é importante para ele. A Siluca não aguenta mais e confessa seus sentimentos por ele, e Theo admite que também a ama, antes de eles começarem a se beijar. Por outro lado, a guerra entre a Marine e o vizinho do Villere começou e o Milza veio ajudar por vontade própria. Ele desvia e defende as bestas de plasma dos Cavaleiros da Aliança e elimina um esquadrão inteiro sozinho. A Marine fica surpresa ao ver alguém do calibre dele. Na reunião de seus cavaleiros mais tarde, ela concorda em violar os tratados de guerra usando veneno de caos artificial para tomar a fortaleza inimiga. Seus cavaleiros ficam surpresos com a decisão dela, mas ela deixa claro que eles não podem se dar ao luxo de perder essa guerra. Ela manda o Obes criar veneno de caos no mar, enquanto diz aos seus servos para mandar uma mensagem para o Milza. O Obes cria o veneno de caos e depois o envia para a fortaleza inimiga com o vento. O veneno envolve a fortaleza, incapacitando todos os soldados. Marine e seus cavaleiros invadem o local em seguida e finalizam todos os soldados, além do líder deles, e em seguida atear fogo na fortaleza. O Milza assiste ao massacre unilateral de longe e acha tudo aquilo meio cômico. De repente, os servos da Marine o abordam e o convidam para encontrá-la. Ele aceita o convite, mas diz aos servos para trazerem a Marine até ele. O Milza decidiu abandonar o Villere porque ele não tem a ambição de unir o continente como um só e agora ele quer apoiar a Marine. Ela logo chega para encontrá-lo e pede seu apoio para unificar o continente com a aliança. Milza a questiona sobre seu relacionamento com o Alexis e percebe que ela está mentindo quando diz que já superou. Ele diz que só se juntará à aliança sob uma condição, que ela passe a noite com ele. Marine aceita a condição, dizendo que será só por uma noite e que ela nunca pertencerá a ele, não importa o que aconteça. O Milza não tem problemas com isso e a Marine cede a ele em prol de suas ambições, e agora ela oficialmente perdeu a pureza. No dia seguinte, a Marine está pronta para marchar para o território do Villere. O Aluste diz a ela que o Milza finalizou seu pai, tornou-se rei do seu país e oficialmente decidiu se aliar à aliança. O Villere também está se preparando para enfrentá-la e convoca todos os seus aliados para se juntarem a ele. Seus magos avistam o Milza em sua frota de navios de guerra se aproximando, mas o Villere sente que algo estranho está acontecendo, então ordena que preparem suas armas enquanto ele vai para o cais. No cais, ele encontra Margaret, que o informa que o Milza desertou para o lado da Marine e até finalizou o próprio pai, pois ele atrapalhava seus planos. O Villere fica incrédulo e percebe que ganhar essa batalha agora não será fácil. Ele ordena que seus navios ataquem a frota do Milza, que reage rapidamente e pula nos navios do Villere, finalizando seus soldados rapidamente. O capitão rapidamente ordena que seus homens quebrem o leme e derramem óleo por todo o navio. Eles abandonam o navio depois disso, e o capitão o incendeia para tentar derrubar o Milza com ele, mas é inútil e o Milza finaliza o capitão depois de uma breve luta e escapa do navio em chamas. Enquanto isso, os magos do Villere estão usando uma lente gigante para incendiar os navios do Milza um por um enquanto ele sai do mar. O Milza decide recuar por enquanto, porque suas tropas sofreram muitas baixas hoje. De volta ao seu palácio, o Villere percebe que se ele derrotar o Milza, as forças da aliança perderão metade do seu poder e ele planeja se juntar pessoalmente à batalha em breve. A Margaret está determinada a se juntar a ele também, alegando que o Milza uma vez finalizou todo o seu clã. Logo depois, um dos aliados do Villere chega ao local com um navio de guerra gigantesco e causa estragos na frota do Milza. Ele percebe que ganhar a batalha no mar é impossível e ordena que seus homens corram para a costa imediatamente. Por outro lado, as forças da Marine derrotaram um dos aliados mais fortes do Villere. Logo, o Milza e outros aliados se juntam às forças, e a Marine declara que a verdadeira batalha começará agora. A princesa Viking do lado dela lidera uma frota gigante de navios de guerra até o castelo do Villere à noite, e ele percebe que agora não pode vencer. Ele decide lutar até o fim e ordena que seus magos contatem todos os nobres sob seu comando e digam para se renderem. Ele se prepara para a batalha com a ajuda da Margaret e finalmente admite que a ama também e que eles podem morrer juntos. O navio de guerra gigantesco enfrenta a frota de 1000 navios da Marine, mas, apesar dos seus melhores esforços, eles não conseguem vencer. Com o objetivo de derrubar o máximo de inimigos possível, um homem explode o navio gigante, mas isso não causa muito dano à frota inimiga. Os inimigos atacam o castelo do Villere de todos os lados, e a Marine lidera o assalto pela frente. Eles estão prestes a arrombar a porta do castelo, e Villere e Margaret se preparam para enfrentá-los sozinhos. Margaret usa seu feitiço supremo e se cobre de fogo, queimando através das linhas inimigas enquanto Villere abate todos os inimigos em seu caminho. Logo, Margaret fica sem energia, mas quando Villere vem apoiá-la,
ela o empurra de volta para a segurança antes de usar toda a sua força restante para se autodestruir. Ela se transforma em cinzas após a explosão, e o Villers, com o coração partido, ataca os soldados inimigos sem se preocupar com a defesa. Marine ordena que seus cavaleiros atirem com as bestas de plasma nele, mas ele bloqueia o ataque combinado usando seu crest. Ela fica espantada ao ver isso e decide falar com seu primo pela última vez. Villers a recebe de braços abertos e Marine o abraça enquanto ele diz que se rende. Ele pede para ela seguir o caminho que escolheu para si mesma e deseja que ela consiga se casar com o Alexis e encontrar sua felicidade algum dia. Com isso, ele morre e seu crest se despedaça. Seus soldados, enfurecidos, lançam um ataque suicida contra os inimigos, mas é inútil e pela manhã, Marine conquistou o castelo. Ela vai até a sala do trono, onde um dos magos do Villers lhe diz que ela pode ter conquistado o castelo, mas todos ainda serão leais ao Villers. Então, ela se finaliza bebendo veneno, enquanto o outro oferece para curar também as pessoas feridas do lado da Marine. Mara então entrega o crest e o território do Villers ao Milsa, enquanto ela lidera seu exército para conquistar o resto do continente. Logo, a notícia da morte do Villers chega aos seus aliados e o Theo fica arrasado ao ouvir sobre isso. Todos os aliados do Villers se reúnem e formam um grupo separado chamado Tratado, para vingar sua morte e impedir a aliança de conquistar o continente. Todos acreditam que o Lassique deve ser o próximo líder, mas ele responde que ainda é subordinado do Theo e o indica para ser o líder deles. Os nobres não veem o Theo com talento para líder e discordam do Lassique sobre sua decisão. Theo se levanta e diz a todos que provará seu valor como líder na próxima batalha, para que todos possam aceitá-lo. Os nobres decidem eleger o Lassique como líder até que Theo possa provar que é melhor do que ele. Por outro lado, o Milsa tenta conquistar os nobres sob o comando do Villers, mas eles se recusam a se submeter a ele e lutam com toda a força. Enquanto ele está sentado em seu trono, um dos magos da Marine vem entregar uma mensagem para ele e pede que ele reconquiste os territórios que o Villers havia conquistado. O mago pede ao Milsa para ter cuidado com a força do inimigo, mas ele não gosta que ninguém fale alto para ele. O irmão do Villers, que está no comando do exército, decide recuar e atrai o Milsa para onde o Lassique está esperando com seu exército. Lassique e Milsa estão ansiosos para lutar um contra o outro e avançam antes de seus exércitos. Eles trocam golpes poderosos e logo seus exércitos também entram em batalha. Lassique sofre alguns danos e foge imediatamente, mas também consegue ferir o Milsa, que percebe que Lassique é o único homem forte o suficiente para lutar contra ele de igual para igual. Ele acredita que estão em desvantagem no momento e decide recuar do campo de batalha. Por outro lado, a Marine chegou ao território do Theo e, secretamente, se arrepende de ter recusado deixá-lo entrar na aliança no passado. Ela acha que ele não tem um exército forte agora, mas ainda assim não quer lutar contra ele e a Siluca, apesar de serem seus inimigos jurados. Marine quer falar com Theo uma última vez antes de a batalha começar e pede ao seu mago para enviar uma mensagem a ele. Theo recebe a mensagem logo e se pergunta sobre o que a Marine quer falar, quando não há como evitar uma luta entre eles. A Siluca comenta que ela deve ter se afeiçoado a ele e é por isso que o encontro foi pessoal e não político. Theo entende e concorda em encontrá-la, pois também tem algo para dizer a ela. A Siluca também quer ver seu pai pela última vez. Apesar de ele ser um inimigo, ele ainda é o pai dela. Eles visitam a tenda da Marine para encontrá-la e a Siluca abraça seu pai antes de começarem a conversar. Marine aperta a mão do Theo enquanto diz que ouviu coisas maravilhosas sobre ele. Ele responde que ouviu muitos rumores desfavoráveis sobre seu modo de lutar e comenta que ela parece diferente pessoalmente. Ele revela que conheceu o Alexis, e ele disse que ainda a ama com todo o seu coração. Theo quer que eles se reconciliem, mas a Marine não dá bola para as palavras dele, e então diz que o Villers também disse a mesma coisa antes de morrer. Ela então declara que tanto ela quanto o Alexis eram muito ingênuos e a única maneira de acabar com a Era do Caos é conquistar o continente através de uma guerra. Ela está pronta para derramar tanto sangue quanto necessário para isso e diz ao Theo que não deseja lutar contra ele, mas que vai retomar esse território de qualquer maneira. O encontro termina assim. Enquanto o Theo retorna ao seu castelo, ele afirma que a Marine ainda ama o Alexis e ele quer reunir os dois novamente. A Siluca responde que será necessário um milagre, e ele está determinado a fazer esse milagre acontecer. Ela fica surpresa com as palavras dele, mas o que o Theo faz a seguir a deixa completamente perplexa. Ele a beija na frente de todos os seus soldados e a Siluca fica vermelha ao dizer que aquilo não era o momento ou o lugar certo para fazer aquilo. Theo responde que beijou ela de propósito na frente dos soldados. Marine então recebe a notícia de que um dos amigos do Villers derrotou as forças vikings. Então ela é forçada a recuar imediatamente. A notícia chega ao Theo e a Siluca diz a ele que, já que eles não estão mais na zona de guerra, é hora dele retornar à sua terra natal e assumir o controle dela. Ele acha isso muito anticlimático, mas a Siluca diz a ele que, se ele quer ajudar o Alexis e a Marine a se reunirem, seu rank e autoridade devem ser iguais aos deles. É por isso que ela quer que ele retome sua terra natal, torne-se líder de seus aliados e faça todo o continente reconhecer seu poder. O Theo aceita a sugestão dela e informa ao Lassique sobre isso, mas seu mago pensa que é quase impossível derrotar o Rosini com os soldados que o Theo tem. O Lassique gosta do plano e acha que, ao derrotar o Rosini e conquistar sua terra natal,
o Theo pode provar aos nobres que ele é apto para ser o líder deles. O Theo logo chega à sua terra natal, com um punhado de seus aliados mais próximos, incluindo o Irving, a Estela, a Priscila e os gêmeos lobisomens. Eles descobrem que o Rosini permitiu que o caos reinasse na cidade para que a população permanecesse dispersa e fosse fácil de oprimir. Ele quer pôr um fim a isso em breve. Para isso, decide marchar para a cidade de Brini imediatamente. A Siluca elaborou um plano para anunciar a chegada do Theo a todos na ilha. O Rosini certamente enviará suas tropas para confrontá-lo, mas isso só funcionará a favor deles, pois fará com que as pessoas oprimidas entendam que há alguém que pode lutar contra o Rosini. Eles logo chegam à cidade e se dividem em dois grupos. Theo, Siluca e a Estela vão a um restaurante para comer algo, mas eles encontram a bruxa negra Jana lá. Siluca usa uma granada de luz mágica para cegar todos, criando uma chance de escapar. Todos se encontram no ponto de encontro designado. Eve informa o Theo que viu alguns cavaleiros procurando por ele pela cidade. Siluca declara que a missão de espalhar o nome do Theo já foi um sucesso e, em seguida, parte para o próximo passo, que é visitar cidades e vilarejos próximos para reunir pessoas para se revoltar contra o Rinin. É mais fácil falar do que fazer, porque os aldeões foram condicionados a aceitar o abuso dos soldados do Rinin. Eles recusam ajudar o Theo em sua rebelião, dizendo que todos que tentaram se levantar contra o Rosini foram mortos, e eles preferem ficar do lado dele fazendo alguns sacrifícios. Theo sai de mãos vazias e diz aos amigos que sempre foi assim na cidade. A família Rosini governa seus cidadãos com medo e desespero, e não há saída fácil. Enquanto isso, a bruxa reuniu um pequeno exército para finalizar o Theo, e enviou um assassino para avisar os aldeões que são contra a aliança. Quando Theo chega a um vilarejo no dia seguinte, ele é recebido por pessoas hostis que lhe dizem que um vilarejo vizinho foi queimado porque ele o visitou anteriormente. Eles se recusam a ouvi-lo, mesmo quando ele diz que a família Rosini é a culpada por isso, e mandam ele sair antes que chamem os cavaleiros. Theo avista sua amiga de infância Rebecca perto da fronteira do vilarejo e ela corre em direção a ele, parando a uma distância segura. Ele pede a ela para reunir todos os aldeões porque ele quer falar com eles. Enquanto Theo conversa com os aldeões sobre o passado, Siluca descobre com a Rebecca que o pai do Theo havia construído um armazém secreto na aldeia, usando-o para ajudar as pessoas a evitar impostos pesados. Um dia, alguém o denunciou e os soldados do Rosini o finalizaram para dar o exemplo. Os aldeões nem mesmo resistiram, então Theo guardou rancor deles por muito tempo e deixou o vilarejo. Mas agora ele afirma que deixou tudo isso para trás. Ele pergunta aos aldeões se eles querem viver sob o domínio do Rosini para sempre e os convoca a se levantar contra ele. Ninguém responde e o Theo decide ir embora, mas a Rebecca o impede e pede que ele pelo menos visite o túmulo do pai. Theo concorda e diz para Siluca e os outros esperarem por ele. Rebecca continua falando alegremente sobre como ele progrediu na vida e afirma que ele pode realmente derrotar o Rosini. Mas Theo manda ela calar a boca e parar de atuar porque ela é péssima nisso. Ele sabe que ela está trabalhando para o Rosini e pergunta como eles a ameaçaram. Ela responde que não foi ameaçada, mas delatou pela chance de ser levada para a cidade. Rebecca não se sente culpada por trair Theo, mas ele a compreende porque sabe que não é fácil enfrentar seus opressores. Ele tenta convencê-la de que, se todos se juntarem a ele, eles podem vencer. Mas quando ela não aceita suas palavras, ele pede que ela diga aos aldeões para fugirem, pois ele tem certeza de que o Rosini os punirá depois dele. Theo segue sozinho para o túmulo do pai, sabendo que os inimigos estão esperando lá, e Rebecca corre de volta para a aldeia, onde a Siluca está trabalhando para convencer todos a se juntarem a eles. Ela informa a todos que Theo sabia que isso era uma armadilha, mas ele entrou nela de propósito para protegê-los. Ela pede que ajudem ele, mas não é o suficiente para convencê-los. No entanto, Rebecca volta correndo e pede a todos para ajudar o Theo, lembrando-os de que o Rosini não os perdoará mesmo que eles se rendam. De repente, os aldeões vêm correndo para apoiar o Theo, e ele agradece antes de erguer sua bandeira e abençoar os aldeões com seus poderes. O feioso também concede poder aos seus soldados usando seu crest e a batalha começa. Theo enfrenta o de chapéu e consegue quebrar sua espada, mas os soldados vêm para apoiá-lo, dando-lhe a chance de fugir. Theo está cercado por inimigos e não pode avançar, mas de repente a Rebecca agarra o de chapéu para impedi-lo, apesar de Theo dizer para ela soltar. Ela não o faz, e o de chapéu apunhala com uma adaga escondida. Theo fica furioso ao ver isso e derrota os soldados ao seu redor antes de avançar contra o Salvador, que tenta fugir, mas acaba sendo morto bem ao lado do túmulo do pai do Theo. Os soldados inimigos fogem ao ver seu líder morto. Theo corre para o lado da Rebecca, mas ela morre em seus braços, deixando-o arrasado, mesmo tendo vencido a batalha. O efeito da batalha se espalha por todo o continente e múltiplos levantes ocorrem em pouco tempo. Rosini e seus filhos se reúnem para falar sobre eles e acreditam que as coisas vão piorar em breve se não lidarem com ele imediatamente. Rosini ordena a seus filhos que reúnam 5.000 soldados para esmagar a revolução imediatamente, pois ele não quer perder outro filho por falta de preparação. Seu filho mais velho assume o trabalho de suprimir a rebelião e vingar o filho, e ele sai da sala. Rosini ainda está ardendo de raiva e jura arruinar a vida do Theo por ter finalizado seu filho. Por outro lado, o assassino que trabalhava para o de chapéu ainda está na caça do Irving para cumprir sua vingança pessoal. A bruxa negra Ian o encontra e fica sabendo de sua missão. O assassino alega que encontrar o Irving sozinho será difícil, já que os gêmeos lobisomens estão sempre com ele. Ouvir sobre eles dá algumas ideias a Ian, e ela assegura ao assassino que pode atraí-lo
atrair os gêmeos para longe, para que ele possa enfrentar seu inimigo em paz. Ela também quer finalizar os lobisomens, e depois disso, planeja finalizar o Theo e a Siluca, porque eles a enojam. Enquanto isso, o número de pessoas sob o comando do Theo tem aumentado, e a Aishella está dando treinamento sobre como lutar corretamente. Theo está feliz que cada vez mais pessoas estão começando a se levantar contra o Rossini. De repente, o Ivan informa que o segundo filho do Rossini está liderando um enorme exército até aqui. Theo lidera seu exército para enfrentá-los enquanto estão no campo de batalha. Irving e os gêmeos avistam seus inimigos morais e dizem a Siluca que precisam sair para lidar com eles imediatamente, e ela pede que tenham cuidado. Irving luta contra o assassino, que é tão forte quanto ele, mas ele tem suas adagas envenenadas, o que mantém o Irving em alerta. Ele continua bloqueando os ataques e reveste sua lâmina com veneno enquanto faz isso. Eles continuam lutando como ninjas, e eventualmente, Irving consegue acertá-lo com uma adaga. O assassino perde o equilíbrio e Irving desfere um golpe fatal nele, mas ele também é atingido pela adaga envenenada e ambos caem. Por outro lado, os gêmeos lobisomens enfrentam a Yanana, que invocou um Daimon para lutar contra eles. Eles atacam o demônio, mas não conseguem penetrar sua barreira, e o Daimon contra-ataca, cercando-os com um círculo mágico de fogo infernal. Eles não encontram uma maneira de atacar o demônio, mas então decidem usar um movimento combinado para atacar a Jana. Elas se transformam em lobos, pulam em cima da barreira e alcançam o alto do céu para atacar a bruxa. Ela desvia do primeiro, mas o outro a corta nas costas, forçando-a a recuar. O demônio desaparece enquanto a Jana foge, e então os gêmeos correm para apoiar o Irving e o encontram inconsciente. Eles descobrem que ele foi envenenado e temem que ele vá morrer. No entanto, a Priscila chega à cena e declara que não vai deixá-lo morrer ali, curando usando seu crest. No campo de batalha, Theo então olha para o líder das forças inimigas e diz a seus soldados que, se eles o derrubarem, o poder do Rossini vai desmoronar. Ele ergue sua bandeira e então concede sua proteção aos seus soldados e aldeões que o seguem. O Rossini Jr. também concede aos seus soldados o poder amaldiçoado de seu crest e a batalha começa. Theo luta com o Rossini Jr. e finaliza seu cavalo, o que certamente desencadearia a ira do Júnior. O Júnior o ataca, e Theo continua se defendendo até conseguir a vantagem na batalha e derrubar o Rossini Jr. ao chão. Os soldados dele vêm salvá-lo, mas Theo consegue derrubá-los facilmente. O Júnior se levanta e ataca, percebendo que Theo planejou deixá-lo exausto desde o início. Ele desarma o Júnior e então o finaliza, encerrando a luta. Os soldados de Theo comemoram a vitória, e ele pede a Siluca para fazer os soldados inimigos sobreviventes se renderem. Justo então, a bruxa avança em direção a eles do céu, tentando finalizar o Theo em um ataque suicida. Ela lança seu ataque mais poderoso em direção a ele, mas a Siluca reage rápido e contra-ataca com seu feitiço mais poderoso. Seus ataques se anulam no céu e a Jana cai no chão e é capturada. A notícia da morte de seu filho chega ao Rossini, que percebe que já perdeu a batalha. Ele está pronto para se render ao Theo, mas quer que seu filho restante, Joel, sobreviva a todo custo. Seu filho afirma que vai negociar com o Theo e tentar provar que será útil para ele e para o povo do novo reino. Theo chega ao castelo com seus soldados e o Joel sai para recebê-lo. Joel afirma que se renderá se a vida das pessoas que servem a sua família for poupada. E Theo responde que ele e seu pai morrerão e toda a riqueza acumulada por sua família e aliados será tomada. Joel tenta convencê-lo a deixá-lo viver, pois ele pode ajudar a governar a cidade, mas Theo se recusa a deixá-lo viver por esse motivo. Em vez disso, ele quer mantê-lo vivo para que as pessoas leais à família Rossini não retaliem contra ele. Joel aceita sua condição e jura lealdade ao Theo, alegria de seu povo e da Siluca. Mais tarde, a Siluca interroga a bruxa Jana para saber seus motivos. Ela acredita que foi a Jana quem invocou o Daimon Lord durante a grande tragédia do casamento, mas ela também pensa que não é forte o suficiente para fazer isso sozinha e se recusa a responder. Em vez disso, ela ataca como um gato selvagem antes de rolar no chão rindo. Logo depois, um enviado da Academia de Magia chega ao castelo do Theo, declarando que a Jana foi a verdadeira culpada por trás da grande tragédia do casamento. Eles querem executá-la, e a Siluca acha que algo está estranho, porque não houve tempo suficiente para uma investigação completa. O enviado elogia Theo por assumir o controle da cidade, dizendo que a Academia de Magia o aceita como seu novo Lorde e o recompensa generosamente por capturar a Bruxa Negra. Depois disso, o enviado passa para a execução da Jana, que é amarrada na estaca. Os guardas ateiam fogo, e ela apenas ri, gritando que todos apenas a usam e a descartam depois que terminam com ela. Ela declara que não morrerá tão facilmente e sacrifica sua vida para invocar o Daimon Lord. O caos começa a se reunir ao redor dela e logo o Daimon Lord, que está por trás da grande tragédia do casamento, faz sua aparição. Ian ri de todos, dizendo que agora estão todos acabados, mas em vez disso, o demônio a atinge. Todos ficam chocados ao ver isso, mas a Siluca pega o enviado sorrindo ao ver a bruxa morrer. Imediatamente depois, o Daimon Lord desaparece e a energia do caos se dissipa. De volta ao continente,
O Milza recebe um relatório de que o Theo se tornou o Lorde reconhecido da cidade. O Milza não está interessado nele, mas o mago que lhe reporta informa que o Theo é realmente popular entre o povo. Vendo seu sucesso, a rebelião dos nobres independentes pode ganhar força. O Milza fica furioso ao descobrir que a fortaleza foi tomada por um exército composto principalmente de plebeus. Ele age com rigor, queima a Vila das Bruxas, obriga os lobisomens a fugir e então derruba os nobres também. O Milza está confiante de que ninguém poderá se opor a ele agora, mas o mago afirma que, se o Theo voltar ao continente, ele vai virar o jogo contra eles. O Milza se recusa a considerá-lo uma ameaça e declara que vai acabar com o Theo quando ele mostrar a cara. Parece que o mago se amaldiçoou de novo, porque enquanto eles falam, o Theo está voltando para o continente. A Siluca soube das atrocidades do Milza contra o povo e diz que ele será o inimigo mais difícil de derrotar. O Theo responde que derrotá-lo é a coisa mais importante para o futuro deles agora. Ele se reúne com o Lassik e outros que estão felizes por tê-lo de volta. O Lassik parabeniza o Theo pela conquista da cidade, mas não fica feliz ao saber que ainda há tempo para ele se tornar o líder de suas forças. Na reunião do tratado, um mago começa e o Lassik deixa a Siluca assumir o comando, mas ela é interrompida pelo Theo, que pede a todos que guardem 1 minuto de silêncio pelas pessoas que morreram nas mãos do Milza. Depois disso, a Siluca começa seu discurso, mas é interrompida novamente pelos nobres que comentam que o Theo deveria ter estado no continente para lutar contra o Milza em vez de libertar sua terra natal. Um homem pede para ele definir suas prioridades, mas outros acreditam que discutir o futuro é mais importante do que falar sobre o passado agora. Eles acreditam que o Lassik ainda deve liderar o grupo na guerra contra o Milza, e o Theo concorda com eles. Ele aceita a culpa pelas pessoas que morreram enquanto ele estava na CIA. Para corrigir as coisas, se voluntaria para enfrentar o Milza em batalha e derrubá-lo. O Theo afirma que não pode fazer isso sozinho e pede que os nobres o deixem liderar desta vez. Ele pede a aprovação do irmão mais novo do Viler e recebe sua permissão. Com isso, o Lassik declara o Theo como líder deles para a batalha que vem aí. Enquanto isso, a Marine convida o Milza e a princesa Viking para um chá e elogia ele por conquistar os territórios do Viler. O Milza e a Ruiva entram em uma discussão sobre a maneira correta de governar pessoas rebeldes, e a Marine diz para eles seguirem seus métodos em seu território, mas ela não quer instabilidade por causa disso. Ela explica o status atual da conquista deles e acha que tem uma ótima chance de derrotar a União de uma vez por todas, mas ela ainda está preocupada com o retorno do Theo. O Milza sabe que o Theo virá atrás dele e planeja lidar com ele quando isso acontecer. A Marine o adverte para não subestimar o Theo e pede que ele peça ajuda dela se precisar. Justo então, o Bes chega e informa que o Theo declarou que vai retomar a Floresta da Escuridão Eterna primeiro. O Milza fica furioso ao ouvir isso e parte para enfrentá-lo, e a Marine mais uma vez o adverte para não levar seu oponente na brincadeira. Por outro lado, o Theo se uniu aos lobisomens e às bruxas para discutir sua estratégia. Ele quer lutar contra o Milza na densa floresta por causa da vantagem do terreno e a Siluca comenta que a parte difícil virá depois, quando precisarem conquistar o castelo. Ela afirma que eles precisarão de um grande número de soldados para isso, algo que o Lassik está trabalhando para conseguir. O Joel também está com eles e informa sobre a rebelião na região liderada pelo Milza e pela princesa Viking. Ele ouviu falar de uma revolta de escravos lá e quer se aproximar deles para obter sua cooperação. O Theo permite isso e então começa a trabalhar na preparação para a batalha. Enquanto isso, o Milza está furioso por ter perdido a região da floresta e decide invadi-la imediatamente. Seu mago pede que ele não seja tão precipitado e espere o Theo sair da floresta, pois enfrentá-lo ali seria um sério erro. O Milza não gosta que seu mago esteja agindo como um fã do seu inimigo e o silencia antes de ordenar que ele reúna o exército para invadir a Floresta da Escuridão Eterna. Ele está decidido a derrotar o Theo pessoalmente e fazer ele se arrepender de ter começado uma luta com ele. A guerra começa na floresta em breve e os lobisomens aproveitam a névoa densa para emboscar os soldados inimigos e derrubá-los um a um, mas as bruxas brancas também atacam os inimigos com névoa venenosa, finalizando muitos deles de uma vez. O exército do Theo enfrenta os inimigos também, mas, quando Milza faz sua aparição, o capitão diz aos soldados para recuarem. Ele perde um olho e depois a vida ao tentar enfrentar o Milza, mas seus soldados escapam seguramente para a floresta. O Milza decide não persegui-los e segue direto para o castelo do Theo, mas cipós grossos obstruem seu caminho e o separam de seu exército. Apesar disso, ele continua avançando e logo chega ao castelo com apenas alguns de seus soldados. Ele desafia o Theo para um duelo, mas ele diz para ele aceitar sua derrota de uma vez e voltar. O Milza xinga enquanto se retira de qualquer maneira, e a Siluca acha que ele vai voltar com uma força ainda maior da próxima vez. O Milza ainda não superou a grande derrota que sofreu e continua reclamando sobre isso. Seu mago diz que o Theo sairá da floresta em breve e o atacará, e o Milza pensa que o finalizará então. O mago sugere que ele envie seu exército para o sul para lutar contra o Lassik por um tempo, porque isso fará o Theo sair e então eles poderão lidar com ele. O Milza gosta da ideia e manda ele começar a preparar isso imediatamente. A Siluca recebe a mensagem de que o exército do Milza está indo para o sul enfrentar o Lassik, e ela diz ao Theo que isso é uma armadilha. Ela acredita que eles devem jogar o jogo por enquanto e reunir um exército de civis para revidar
revidar. O Theo não era mais um grande fã de pedir para civis lutarem por ele. Ele se sente sobrecarregado pela culpa de deixar pessoas inocentes morrerem na guerra. A Siluca o conforta dizendo que as pessoas estão mais do que dispostas a morrer por ele, e isso o anima. Ele declara que eles vão para o castelo do Milza com força total e o tomarão enquanto ele está ausente. A Siluca entra em contato com seus colegas magos e informa-os do plano deles antes de pedir que ganhem algum tempo para capturar o castelo. A maga do irmão mais novo do Villers tem um plano, e ela pede a Siluca para deixar tudo nas mãos dela. Enquanto Milza está indo para o sul, ele recebe notícias de que o irmão mais novo do Villers fez um acordo em seu castelo e até deixou seu mago para trás. Ele acredita que foi porque os nobres ainda não aceitaram Theo como um aliado confiável, e ele quer tomar o castelo antes de lidar com o Lassie. Ele diz ao seu mago para conquistar o castelo o mais rápido possível e deixe uma parte do seu exército para guardá-lo. Enquanto Milza continua sua jornada, ele descobre que o Theo o enganou e reuniu um grande exército para enfrentá-lo diretamente. Ele está furioso para derrotá-lo, mas seu mago aconselha contra isso, já que eles estão em grande desvantagem numérica. O Milza fica furioso por ser aconselhado a fugir novamente e aponta sua adaga para o mago, mas acaba aceitando seu conselho e se retira para seu castelo. Lá, ele espera por seus aliados para ajudá-lo a lutar contra o exército do Theo, mas descobre que a Marine está vindo ajudá-lo com apenas 3.000 soldados e não tem notícias dos vikings. Vendo a fortaleza temporária e o vasto exército à sua frente, o Milza sente que esse pode ser o momento em que ele finalmente provará a derrota, mas ele não está pronto para cair sem lutar. Porém, as más notícias continuam se acumulando à sua frente, e o Lassie chega ao castelo com seu exército também. O Milza decide que não pode esperar pela Marine chegar e avança sozinho para enfrentar os inimigos. Seu mago implora para ele parar, dizendo que será praticamente um suicídio lutar contra o vasto exército sozinho. O Milza recusa seu conselho, dizendo que ele não deve deixar a Marine se envolver nesta guerra, porque se ela também perder, as forças da aliança estarão condenadas. Ele agradece ao seu mago por ajudá-lo em suas batalhas anteriores e então afirma que o Theo é um visionário que percebeu que o verdadeiro poder está com o povo. Porém, o Milza ainda não está pronto para aceitar isso e declara que lutará por seus ideais até a morte. Com seu mago seguindo, ele cavalga com seu exército e o Theo recebe o sinal de que a batalha está prestes a começar. O Milza ignora a fortaleza temporária à sua frente e vai direto para a base do Theo, mesmo enquanto seus soldados caem para os arqueiros inimigos. Quando metade de seu exército passa pela fortaleza, um capitão do lado do Theo fecha o portão e enfrenta os soldados restantes em batalha. O Milza está furioso. Mesmo com suas forças diminuídas, ele continua a liderar seus soldados e avança implacavelmente pelas linhas inimigas. Está prestes a colidir com o exército de Lassie, mas, no último momento, decide mudar de direção para atacar Theo. Lassie não fica nada feliz com isso e decide perseguir Milza, e o irmão mais novo de Villers chega para apoiá-lo. Enquanto isso, o exército de Milza acelera em direção a Theo, que decide enviar os civis para longe do campo de batalha, pois não deseja que morram sem sentido. Ele os instrui a recuar, já que não são páreo para o exército de Milza, mas os civis recusam. Eles querem vingança contra o homem que finalizou tantos deles e pedem que Theo lhes conceda sua proteção e os lidere na batalha. Comovido por sua determinação, Theo ergue uma grande bandeira para conceder sua proteção aos soldados. Logo, Milza cruza a barreira em seu caminho e abre passagem até Theo, destruindo as defesas. Seus soldados o seguem, mas são forçados a recuar devido a uma chuva de flechas. Milza continua desviando das flechas enquanto busca por Theo, mas Siluca o obriga a parar ao atacá-lo com um raio. Imediatamente após, a Shella salta sobre ele com um golpe poderoso, mas Milza consegue bloqueá-lo. As gêmeas lobisomens o atacam em seguida, mas ele consegue repelir a Shella e derrotar os gêmeos com um único ataque. Siluca usa uma grande bola de fogo para tentar finalizá-lo, mas Milza sobrevive de alguma forma e avança sobre ela. Ele a ataca, mas Theo chega para salvar sua amada no último momento. Milza desafia Theo para um duelo e Theo aceita o desafio, para o horror de Siluca. Ela diz a ele que ele não tem chance em um duelo e que o futuro do continente estará em perigo se ele morrer. Preocupada que ele possa morrer, enquanto ele responde que não pode recuar dessa luta, ela pede que ele vença. Theo a abraça e pede que ela confie nele, e então segue em direção a Milza. Ambos encantam suas armas usando seus brasões e todo o campo de batalha para assistir ao combate de seus líderes. Milza ataca primeiro e Theo segue sua estratégia de bloquear seus ataques e contra-atacar no momento certo. Milza esquiva do ataque e tenta desferir um golpe fatal, mas o Theo bloqueia com seu escudo. O Milza continua atacando, e o Theo até leva uns cortes superficiais enquanto tenta bloquear todos os ataques. Milza não para de xingar durante a luta e logo fica sem fôlego. Theo então comenta que ele tá bem mais fraco do que na última vez que lutaram e diz que parece que ele já chegou no seu limite. Ouvindo isso, o Milza fica uma fera e ataca ainda mais descontrolado, gastando o que resta da sua energia. Depois de alguns golpes, ele perde o equilíbrio e seu mago observa que o
o exército dele já se rendeu. Milza se recusa a morrer fácil e parte para cima do Theo novamente, que consegue desarmá-lo e o coloca de joelhos. Theo se aproxima friamente e pede que ele se renda ou morra. O Milza escolhe morrer. Theo então o apunhala no peito, acabando com ele. O mago do Milza não aguenta ver seu Lorde morrer e se finaliza para seguir seus passos. Depois disso, o brasão do Milza se estilhaça e se transforma numa esfera de energia caótica. Com a aprovação de seus aliados, o Theo absorve essa energia e seu próprio brasão evolui. Ele declara que vingaram a morte do Vileri e fazem um momento de silêncio pelo ex-líder. A Siluca corre até ele e o abraça, aliviada por ele ter vencido. Ela pede para ele nunca mais fazer isso, e o Theo garante que não vai, porque não tem mais ninguém que ele queira derrotar pessoalmente. Com isso, as nuvens se dispersam e o Theo começa a comemorar a vitória com seus aliados. Enquanto isso, a Marine recebe a notícia de que o Milza morreu heroicamente lutando contra o Theo. Ela fica chateada por perder seu aliado mais forte. Furiosa, quer saber por que ele não esperou por eles. Assim termina a primeira parte do anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é brasão, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.